General, eu tenho uma dúvida aqui, porque é uma coisa assim, interessante, que essa operação, a limpeza, a expulsão dos ucranianos do território russo, eles ocupam uma faixa, né? E como nós vimos, eu vejo assim, né? Eu estou vendo muitos esquadrões, isso não tem concentração de tropa. Aquelas unidades que entraram para apoio de fogo e etc., aquela ali já foi destruído e aparentemente os ucranianos só estão jogando infantaria para manter o controle do terreno, né? Não é o controle do terreno, não é o comando do terreno. Não é o comando do terreno, não é ocupação, não é conquista, ocupação, defesa, sustentação da força no terreno. Não estão a fazê-lo. Eles estão fazendo tipo uma defesa móvel. Isso, de certa forma, vai dificultar a operação de expulsão deles, que para dentro da Rússia aquilo pegou muito mal, né? E eu não estou vendo essa volúpia dos russos em expulsá-los. O que o senhor atribui isso? Mandar um monte de tropa, fazer uma limpeza? O que o senhor atribui isso? Professor, o que nós estamos a assistir, e isto enquadra um pouco com a primeira pergunta que o senhor gentilmente apresentou e que nós dissemos que iríamos analisar um pouco mais à frente, que efetivamente esta operação foi uma surpresa, os russos foram apanhados de surpresa, creio que todos os indicadores o dizem, mas rapidamente transformaram uma dificuldade numa oportunidade. Porque a grande dúvida, lembramos que o Presidente Zelensky falava aqui há coisa de um mês que tinha 14 brigadas prontas para serem emprego em combate e que iria fazer uma operação no outono e que essa operação seria feita antes das eleições nos Estados Unidos, porque fundamentalmente o que a Ucrânia quer é capitalizar em termos mediáticos, em termos comunicacionais, em termos de percepção. Nunca nos podemos esquecer que o Presidente da Ucrânia é um showbiz. É um homem do showbiz, não é? É um entertainer, não é? É um homem digamos, do mundo do espetáculo. E o chefe de gabinete dele, que é talvez o homem com mais poder na Ucrânia, talvez até mais do que o próprio presidente, é Yermak, não é? É ele que certamente controla as narrativas, etc. Era o produtor da empresa de espetáculos de Zelensky, não é? Portanto, a componente comunicacional é a linha mais forte na Ucrânia, não é? Portanto, temos visto que todas as operações, e lembramos no ano passado, quando foi antes do início da ofensiva de verão, de junho, apareceu aquele sketch muito enigmático, com os militares a pôr o dedo na boca, como a dizer segredo, etc. Portanto, tudo isto é uma gestão de percepções. Agora, o que é uma verdade é que a operação foi bem conduzida, bem lançada, bem efetuada, mas depois não há bela sem senão, não é? Depararam-se com o facto de quando entram na Ucrânia, na Rússia, o Starlink deixou de funcionar, porque o Elon Musk só permite os Starlinks dentro do território ucraniano. Portanto, houve ali um conjunto de vicissitudes, de contrariedades, a dispersão que o Sr. Professor referiu muito bem, e o facto na prática, o que temos em Kursk não são bem brigadas, são um conjunto, era um terço inicialmente era referido que era um terço de todas as reservas operacionais e estratégicas ucranianas. Foi isto que nos foi comunicado logo no início. Mas fundamentalmente o que a Ucrânia fez foi buscar batalhões. Eram cerca de 30 batalhões, um batalhão um lado, um batalhão outro, etc. E não é uma unidade coesa. E o Brasil sabe, cada vez que destaca uma força no âmbito das Nações Unidas para o exterior, há um ciclo de apontamento de forças que normalmente é 6 meses de treino, 6 meses de operação, depois 6 meses de regeneração. Ora, não se vai para uma operação com esta natureza, arrebanhando, permita-me o termo, um conjunto de batalhões, e depois juntá-los sob um comando qualquer e mandá-los para a frente. E os alemães faziam isso na Segunda Guerra Mundial, já no período em que estavam a perder a guerra, em que iam buscar uma companhia a um lado, uma divisão, um batalhão a outra divisão, etc. Juntavam, faziam ali uma mescla e mandavam para a frente. Isto não tem coesão, não é? Não tem coesão, e depois as unidades são uma espécie de Frankensteins. Portanto, em boa verdade, o que é que os russos fizeram? Primeiro, foi aguentar o embate. Isto é como tudo na vida. Primeiro é o choque, depois digamos, o OODA loop, não é? Observation, Orientation, Decision and Action. Portanto, primeiro observaram, depois percepcionaram,
depois decidiram, depois atuaram. O que é que decidiram no nosso entendimento? Primeiro, que não pisavam a casca da banana. Primeiro foi a contenção na frente principal a norte, porque a primeira coisa que fizeram foi buracos, se me permite, organização do terreno em frente a Kursk. Em frente a Kursk não, em frente a Kurchatov, à central nuclear, defender a central nuclear. Foi essa a concentração, o objetivo do russo. E depois foi batê-los por partes. E batê-los por partes, que isto era uma espécie de safari, foi mandar o contra-safari. Quem é que foram buscar? Chechenos, como já dissemos há pouco, fuzileiros, foram buscar os fuzileiros do Mar Negro, foram buscar paraquedistas, foram buscar aquelas unidades ligeiras, foram buscar algumas unidades ao Donbass, diga-se em boa verdade, à zona de Chassiviar retiraram lá unidades ligeiras que lá estavam, mas não retiraram de Pokrovsk, da frente de Pokrovsk. Portanto, e depois, quando os russos se aperceberam que a abertura de mais uma frente consubstancia uma dificuldade para a Ucrânia, em boa verdade, aquilo que era uma dificuldade transformou-se numa oportunidade. Portanto, neste momento, os ucranianos estão dispersos numa frente que lhes absorve um volume enorme de forças, é um desgaste enorme de material, e naquele conceito que falávamos há pouco do combate de atrito, é o melhor que os russos podem ter. Portanto, vão deixá-los lá estar, porque, e quando acharem, e estão a avançar em força na região de Pokrovsk, e estão a avançar mesmo. E estão a avançar num ritmo que leva até alguns analistas a perguntar se isto não está acordado entre a Rússia e a Ucrânia, porque o que está a verificar é uma retirada do exército ucraniano do Donbass. É uma retirada em força. Portanto, o Nova Pokrovka caiu em 4 dias. Pokrovka caiu também. Agora Selidovo que está a cair em 2 dias. Portanto, o Galdar, onde os fuzileiros do Pacífico, uma brigada de fuzileiros do Pacífico foi praticamente dizimada há 10 anos, neste momento está sob ataque e vai cair também. Portanto, há aqui uma mudança de paradigma, e a mudança de paradigma mostra-nos fundamentalmente que podemos estar num momento de viragem operacional, isto é, no momento em que a natureza da guerra no plano militar está a mudar, isto é, está a mudar de uma guerra de posição para digamos, uma ação ofensiva bem sucedida por uma das partes, não é? E o colapso, aquilo que é importante, alguns analistas dizem que a Ucrânia colapsa até outubro. Eu não acredito, sinceramente, creio que ainda em dezembro ainda cá estaremos a analisar este conflito, mas a seguir a Pokrovsk são 100 km para chegar a Pavlovka, e Pavlovka é ao pé de Dnipro, ao pé do rio de Dnieper, e a partir daí está aberto o caminho para o sul, para Odessa, Kryvyi Rih, Mykolaiv, etc., não é? Portanto, é preocupante para a Ucrânia. A Ucrânia neste momento está em grande dificuldade. Se não estivesse, não tinha convocado esta reunião de emergência da NATO, que pelos vistos não lhes deu grandes frutos, e não iria o Presidente Zelensky à pressa a Washington para falar com o Presidente Biden, não é? Neste momento o Zelensky está muito preocupado e vai lá certamente na expectativa de que os americanos lhe possam dar uma mão de uma forma qualquer, à espera do milagre. Não há milagre, já sabemos, não é?